Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre Josué 13. Algo que eu gostei muito da história de Josué 13 é que destaca muito os levitas e diz que a herança dos levitas era a presença do Senhor. No começo do capítulo 13, a gente começa a ver que são mostradas a divisão das terras ao leste do Jordão. Então, por exemplo, desde Êxodo, está falando sobre o povo de Israel, que Moisés libertou o povo de Israel do Egito. E aí, durante todo esse processo de Êxodo, Números, Deuteronômios, Levíticos e até chegar na história de Josué, muitas terras são divididas para o povo de Israel, porque o povo de Israel é dividido em várias tribos. Então, a gente tem a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Manassés e a tribo de Levi é uma delas. Então, essas tribos, elas recebem terras como a herança delas. Só que o diferencial da tribo de Levi é que a herança deles não era receber uma terra, mas sim era a presença de Deus. E uma das coisas que eu achei mais legal é que a tribo de Levi, ela não recebe herança de terras, de posse de terras ou de cidades. E aí, aqui em Levítico 13, no versículo 33, vai dizer assim: mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. E se a gente voltar um pouco atrás, várias tribos, em um momento não muito bom, eles se afastaram do caminho de Deus e foram obstinados. O seu coração se obstinou adorando outros deuses e não seguindo a presença de Deus. Mas a tribo levita, o povo levita, foi uma das únicas que permaneceu fiel a Deus. E por conta de seu coração fiel a Deus, por conta de sua fidelidade e seu amor pela presença do Senhor, o Senhor entregou como herança para eles a presença de Deus. E naquela época, era muito difícil você poder acessar a presença de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo para morrer em nosso lugar e liberar esse acesso à presença do Senhor. Então, era somente uma vez por ano e só quem pudesse entrar no tabernáculo. Mas para a tribo de Levi, o Senhor permitiu com que eles pudessem trabalhar no tabernáculo como sacerdotes e ajudando o povo nisso e ficando perto da presença de Deus, porque a presença do Senhor era a herança deles. Eu gostei muito disso porque a herança do Senhor é o nosso tesouro. Não tem nenhuma outra terra que os levitas poderiam receber que fosse mais precioso do que eles pudessem ter a herança da presença do Senhor. Porque, como eu falei, naquela época eles não podiam acessar a presença do Senhor. Mas por conta da fidelidade do coração da tribo de Levi, o Senhor deu para eles a herança de viver em sua presença. E o que eu tô querendo dizer isso aqui com vocês hoje é que nada é mais precioso que a presença de Deus em nossas vidas. Nada pode trazer mais paz, mais felicidade do que a gente ter a presença do Senhor em nossas vidas. E eu acho que a gente tem que ter isso no coração, que a presença do Senhor é o bem mais precioso que a gente pode ter hoje em dia. E o nosso dia ele fica mais alegre com a presença de Deus. Como que a gente faz para ser cada vez mais cheio da presença de Deus? Seguindo esse exemplo dos levitas e tendo um coração inteiramente fiel a Ele, obedecendo Ele, honrando o nome dEle, o amando e buscando ter relacionamento com o Senhor. A forma mais linda de adorar o Senhor é buscando ter relacionamento com Ele todos os dias, porque o Senhor anseia por isso e mostra para o Senhor que você quer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas não vou especificar muito. Que o meu tempo de intimidade com o Senhor para mim é um tempo muito importante. E se eu não consigo ter esse meu tempo de intimidade com o Senhor durante o meu dia, eu não termino o dia muito feliz, porque eu sei que o Senhor esteve comigo, mas para mim esse tempo de intimidade com o Senhor é muito precioso. E tinha algo para acontecer na minha vida que eu estava orando muito, e o Senhor permitiu com que isso acontecesse. Só que o Senhor sabia que no fundo do meu coração eu queria que isso que acontecesse não tirasse o meu tempo de intimidade com o Senhor e que eu pudesse continuar tendo.
E o Senhor permitiu com que aquilo que eu orei acontecesse e que eu não perdesse o meu tempo de intimidade com o Senhor. E eu ainda continuo tendo um relacionamento com Deus e conseguindo passar tempo de intimidade com Ele, tempos maravilhosos. E tô trazendo isso para que você saiba que Deus, Ele ama passar tempo de intimidade com você. E o que Ele mais anseia é por isso, para que Ele possa se relacionar conosco. Porque se a gente for lá para trás, lá quando Deus criou Adão e Eva, o Senhor se encontrava todo dia no final da tarde e Adão e Eva escutavam os passos do Senhor. Nós venhamos ser filhos que têm um coração fiel, para que a gente venha ser cada vez mais cheio da presença do Senhor, porque essa é a nossa herança e o maior presente e tesouro que a gente pode ter. Amém?